Olá, sejam todos bem-vindos, TV Bíblia no Ar, Pastor José Rodrigues, mais um vídeo aqui para você, tá bom? Quero agradecer a Deus pela sua vida e por você ser inscrito no canal TV Bíblia no Ar. Quero mandar um recadinho para todos os amigos que recebem os meus vídeos através do WhatsApp. Se você achar que já está pesando muito no seu celular e você quiser, pode deletar o vídeo, não tem problema. Se você gosta de assistir, assista-o. E depois você pode deletar. Eu digo isso porque pode ser que algumas pessoas não tenham deletado. Percebo que muitos ficam mantendo ali o tempo todo. Pessoas muito amigas minhas. Você não precisa manter pensando que eu vou me incomodar porque você deletou. Fica tranquilo. Eu não tenho esses problemas. Graças a Deus, quando eu recebi a Cristo, Ele me libertou de muitas coisas. Então vamos supor que eu mando sempre em lote para os amigos, e então eu às vezes nem sei se mandei para todos, mas mandei para uma grande quantidade de amigos ao mesmo tempo. E pode ser até que já está, de vez em quando eu às vezes dou uma olhada e a pessoa continua mantendo vídeos antigos lá no seu WhatsApp. Você não é obrigado a fazer isso, eu não vou me entristecer se você deletar. Viu? Pode ficar tranquilo, eu não tenho esse problema. Digo isso porque eu quero que você se sinta bem à vontade com relação aos meus vídeos, certo? Hoje eu vou trazer mais um vídeo. Hoje é mais a respeito de relacionamento, mais a respeito de sabedoria, ignorância, porque a palavra de Deus fala muito sobre isso. E eu vou trazer frases de alguns pensadores. Existem as pessoas que são psicólogas, tal, que estudaram na área de psicanálise, quando vê essa frase já vai saber de quem é o pensador da frase, certo? Não tem nenhum problema. Mas eu vou direto ao assunto para você compreender. É muito interessante no nosso relacionamento nós sabermos discernir estas coisas, certo? Muito bom. Vamos em frente. Eu coloquei aqui: o sábio muda de opinião, o ignorante nunca muda. Essa é uma frase de um pensador e eu aproveitei para fazer esse tema, do vídeo. O sábio muda de opinião, o ignorante nunca muda. Então, já quero também chamar a atenção de alguns. A palavra ignorante não está relacionada aqui à agressividade. Pessoa que tem agressividade é agressivo. Pode até nem ser ignorante. A palavra ignorante aqui está relacionada à pessoa que não entende as coisas. Então, um sábio, ele muda de opinião. Às vezes ele está indo numa direção, mas quando ele percebe que, de acordo com as verdades que lhe foram expostas, ele está errado, ele muda de opinião sem nenhum problema, sem constrangimento algum, muda. O ignorante, ele nunca muda, bate o pé, diz que é daquele jeito que ele quer e pronto, acabou a história. Esse é o ignorante, certo? Então, vamos em frente para a gente entender bem isso, porque é muito bom quando a gente tem discernimento nessa área. Quem tem discernimento de espírito, um dom espiritual, já sabe disso e já sabe como se comportar nesses momentos. Mas nem todos têm o discernimento de espírito, como dom do Espírito Santo, mas os que não têm precisam aprender como lidar com essas situações. Então é muito bom que a gente hoje compreenda isso, tá bom? Vamos em frente. O sábio e o intelectual é outra frase também de um pensador, eu trago aqui, coloco neste vídeo. Um intelectual é um homem que diz uma coisa simples de uma maneira difícil. Um sábio é um homem que diz coisa difícil de uma maneira simples. Eu aprendi com um grande pregador e ele dizia o seguinte: se o seu sermão é bom, uma criança entende. Então você transferiu a mensagem da palavra de Deus de uma maneira tão simples que a criança entendeu. Então não é bom complicar. Não complique quando você está pregando a palavra. Eu estou falando isso para pregadores, mas vale para palestrantes, vale para pessoas que fazem discursos, Não
procure complicar, mas simplifique e torne fácil a compreensão. Vamos em frente. Eu trouxe alguns textos bíblicos porque o conselho da Bíblia é que nos tornemos sábios. Eu costumo até dizer, eu tenho outros vídeos nos quais eu digo isso, que a intelectualidade não nos leva a compreender a Bíblia. Não. O que nos leva a compreender a palavra de Deus é a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Não é a intelectualidade, não é o muito conhecimento, certo? Então, entendermos a mensagem que vem da palavra de Deus é apenas uma sabedoria que o Espírito Santo dá a você para você entender. Já que ele foi o inspirador da palavra, ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos dar a sabedoria de compreender a palavra. Por isso, devemos buscar, a palavra de Deus nos aconselha a buscarmos a sabedoria e não a intelectualidade. Conhecimento, quando a Bíblia fala, é o conhecimento de Deus, certo? Então, o Salmo 90, verso 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, a sabedoria é algo importantíssimo na nossa vida e nós precisamos fazer como salmista, aprender a contar os nossos dias de uma forma que, com prudência, possamos alcançar corações sábios, tá bom? Então, Provérbios, o escritor de Provérbios, capítulo 3, verso 35, diz assim: os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Então, é importante que nós busquemos a sabedoria dada por Deus, principalmente através da sua palavra. Vamos em frente? Eu coloquei ainda alguns textos de Provérbios, porque é muito importante nessa área. Provérbios 16, 21 a 24 diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. O entendimento para aquele que possui é uma fonte de vida, porém a estultícia é o castigo dos atos. São pessoas que às vezes parecem sábias, mas não são estultas, ou seja, pessoas que têm subterfúgios e camuflam nas suas palavras alguma coisa que é apenas o subterfúgio, certo? Então essas pessoas são insensatas e logo receberão seu castigo. Versículo 23. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber dos seus lábios. A palavra suave são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Então, é importante que nós sejamos assim. De vez em quando, nos nossos relacionamentos, seja na igreja, seja no ciclo de amizade, seja também relacionamento com as pessoas aí do mundo, nós possamos de vez em quando ter palavras adocicadas também, não camuflando a verdade, nunca. A verdade deve ser sempre exposta de forma literal, porém apenas com sabedoria sabermos aplicar as verdades da palavra de Deus para as pessoas. Isso é muito importante, nós entendermos isso. E ninguém melhor do que a Bíblia para nos dar essa sabedoria, esse conhecimento. A sabedoria divina em nós muda a nossa mente. Aí a gente volta ao início, né, que é o nosso tema de hoje. O sábio muda de opinião, o ignorante nunca muda. Então, da mesma forma, com relação ao reino de Deus, a gente pode mudar de opinião, certo? E o sábio termina mudando de opinião, alcançando a sabedoria dada pelo Espírito Santo e termina experimentando as coisas boas.
Então, Romanos 12:2, Paulo fala muito bem isso, dizendo: não vos conformeis a este mundo, ou seja, a ignorância do mundo, a respeito das coisas de Deus. Então, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quantas pessoas, eu já vi até pessoas, quando eu prego a palavra, quando faço evangelismo pessoal, eu já vi pessoas dizer assim: pastor, eu nasci dessa forma e vou morrer dessa forma. Então, é uma prova que a pessoa ignora as coisas de Deus, ignora a palavra de Deus e tomou uma direção que é contrária, às vezes, à palavra de Deus e continua contrária até morrer, porque ignorantemente não quer mudar de opinião. São pessoas opiniosas. E isso não acontece somente com pessoas não evangélicas. Acontece também com evangélicos, acontece também com pregadores da palavra que acham que é daquele jeito que ele está pensando e nunca vai mudar de opinião. E por mais que alguém traga uma verdade absoluta, aquela verdade relativa dele vai continuar prevalecendo e ele nunca vai mudar de opinião. Então isso é terrível, isso é péssimo. É bom que a gente entenda isso e a gente possa ter a capacidade de mudar de opinião conforme seja a necessidade. Quando eu falo em mudar de opinião, eu não falo em você mudar de opinião simplesmente por mudar. Eu falo você mudar de opinião conscientemente. Porque nos embates da vida, nas transformações da vida, nós temos muitos embates. E nesses embates nós precisamos sabermos o momento certo, com profunda convicção e saber, de mudarmos às vezes a nossa opinião com relação a determinado tema, determinada coisa que nós às vezes num tempo, por ignorância, pensávamos que era daquele jeito e de repente vem uma verdade absoluta que chega até nós e faz com que a gente perceba que estávamos errados. E muitas pessoas são orgulhosas, elas não querem mudar de opinião, elas permanecem até o fim. Eu conheço pessoas no meu ciclo de relacionamento que em um determinado momento tomaram atitude, por exemplo, contra mim e eu não tinha nada a ver com aquilo, mas a pessoa tomou aquela atitude e até disse: olha, eu me arrependi, mas me perdoe e tal, mas nunca mudou aquela atitude com relação a mim. Então, o que é que eu fiz por uma questão de sabedoria dada por Deus? Simplesmente eu não fiquei milindrado com isso, simplesmente deixei lá no recanto, certo? Aquela atitude, deixei, como diz o Matuto, deixei para lá e não me envolvi mais tanto com aquela pessoa justamente por causa dessas atitudes. Então, às vezes para o seu bem, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual, é melhor você saber lidar com essas situações, tá bom? Então, nos relacionamentos precisamos ter essa sabedoria. Isso, e a palavra de Deus nos ensina. E é Deus quem muda os tempos e as estações, não somos nós. Então é por isso que eu trago esse texto aí, as transformações da vida. Na vida, eu quando era jovem, eu achava que as coisas eram de um jeito, né? Quando envelheci, eu percebi que nem sempre é do jeito que a gente pensa e que a gente recebe embates na vida e tem que mudar, ou muda ou se destrói. Então, eu tive que mudar. E mudei de opinião diversas vezes. Então, eu coloquei aí esse texto agora, as transformações da vida. A sabedoria, na perspectiva bíblica, é um dom de Deus que nos ajuda a discernir sua vontade e a viver de acordo com seus preceitos em meio às transformações da vida.
Eu não vou entrar nesse contexto de transformações da vida, estou trazendo apenas um recorte aqui, porque é muita coisa. Olha, eu tenho 73 anos de idade, já assisti muitas transformações da vida. Então você que é jovem aí, que às vezes tem uma opinião e não quer mudar de opinião de jeito nenhum, fique certo que com o tempo você vai ver que não era bem daquele jeito. Pode até ser que se você é orgulhoso, se você é ignorante, ou seja, não quer aprender, né, com a vida, então você não mude, mas isso é prejuízo seu. Então é necessário mudar muitas coisas, precisamos mudar, claro que não inconscientemente, mas conscientemente, vendo o que é melhor, não somente para a nossa vida física, mas para a nossa vida espiritual, para a nossa convivência com as pessoas. Então, há pessoas que é melhor você não conviver o tempo todo e continuar mantendo o amor por aquela pessoa, orando por aquela pessoa, mas ficar um pouco distante da convivência, porque vai ser melhor para você e para aquela. Deu para você entender agora o que eu quero falar? Então, repito o que foi dito no início. O sábio muda de opinião, o ignorante nunca. Daniel 2, 20 e 21, está escrito assim, esse ele aqui é Deus, por isso eu coloquei aí, é maiúsculo, é ele quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então é importante que a gente se submeta, que nós venhamos a nos submeter sempre a Deus, ao seu conhecimento, à sua sabedoria, à sua palavra, ao Espírito Santo, porque é Ele quem muda tudo, não somos nós. Às vezes nós queremos mudar ao nosso modo e o nosso modo pode estar errado. Então precisamos aguardar um pouco, respirar fundo, não agirmos de imediato em algumas situações e esperar a vontade de Deus ser estabelecida. Vamos em frente? Tenha cuidado ao conversar com um ignorante. É outra coisa que eu quero trazer dentro desse tema de hoje. Bem, como eu disse no início do tema, no início do vídeo, o sábio muda de opinião, o ignorante nunca muda. Se você tem convivência com uma pessoa ignorante aqui não confunda com agressivo, né? Pessoa que comete agressividade é agressivo. Às vezes até entende as coisas, mas é agressivo. O ignorante é aquele que não entende, mas que seja explicado. Então, olha o que você deve fazer num caso desse. Não repreendas o ignorante, para que ele não te odeie. Tem ignorante que quando você vai tentar dar um conselho, ele passa a odiar você. Eu já vi isso acontecer. Não faz muito tempo. Para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Isso sugere, na palavra de Deus, que o sábio aceita a correção e muda a sua atitude. Enquanto o ignorante, ou em outro texto da Bíblia às vezes chama de escarnecedor, reage com ódio, resistência e nunca vai mudar de opinião. Pelo contrário, passa a odiar você e até perseguir você. Então tenha muito cuidado com esses relacionamentos, é muito importante. Isso vale para líderes espirituais, isso vale para todos, né? Pregadores, palestrantes, líderes empresariais, enfim, você precisa enxergar por esse ângulo as pessoas para que você possa saber discernir bem entre um sábio e um ignorante. Quem você pode ensinar e quem não adianta você ensinar, porque ao invés de aprender, ele vai te odiar e te perseguir. Então, é dessa forma que eu trago a mensagem de hoje. Eu acredito que essa mensagem é muito útil para diversas pessoas. Então, se você gostar da mensagem, no final, claro, você vai fazer assim. Se você não gostar, não tem problema, faça assim. Tenho esse problema.
de ficar milindrado porque alguém não gostou do que eu disse, certo? Sempre, graças a Deus. Já há muito tempo atrás eu tinha esses problemas. Hoje eu não tenho mais. A vivência com as pessoas me fez entender, certo? Então eu não tenho problema. Se você não gostar até desse vídeo, deleta lá do teu WhatsApp, se foi passado para o seu WhatsApp, do seu Facebook, se foi passado para o seu Facebook, não tem problema nenhum. Eu não me preocupo. Mas estamos chegando lá, já temos quase 6.000 inscritos. Sei, se você não é inscrito, quem sabe hoje você se inscreve. Se já é inscrito, permanece aí conosco. Agradeço de coração por você ter estado esse tempo comigo aqui no canal TV Bíblia no Ar. Sou o pastor Zé Rodrigues e mando para você que é internauta, grande abraço, minhas orações e sempre estou recomendando você ir a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.